Assista agora um trecho do Domingo Espetacular. Você sabia que daqui a alguns anos, robôs e computadores podem tomar o seu emprego? É verdade, pelo menos é o que revela uma pesquisa recente. Mais de 700 profissões aparecem na lista das mais ameaçadas. Algumas no topo do ranking, com 99% de chance. Eles já botam as engrenagens na massa. Erguem paredes com rapidez e precisão. Arriscam alguns passos. Os robôs já são realidade há muito tempo. A tecnologia veio para ajudar, sempre veio para ajudar. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, uma das mais importantes do mundo, prevê que até o ano de 2033, milhões de trabalhadores vão perder seus empregos para robôs e computadores. De acordo com o estudo, metade do trabalho realizado hoje no Brasil poderia ser feito por robôs. Uma das profissões que corre o risco de desaparecer com o passar dos anos é o caixa de supermercado. Só aqui trabalham 42 pessoas nessa função e que no futuro podem ser substituídas pelas máquinas. Através da inteligência artificial, robôs e computadores vão poder executar tarefas cada vez mais complexas e detalhadas, que podem ir de uma consultoria de moda até o trabalho em bancos ou em hotéis. Exemplo disso é este hotel no Japão. Aqui, quase todos os funcionários são robôs, inclusive os recepcionistas. Para os especialistas, as profissões mais ameaçadas são aquelas que exigem lógica e pouca criatividade. Algumas atividades da profissão que são mais padronizadas, são mais burocráticas, são simplesmente repassar informação para outro ou cruzar um dado aqui, cruzar uma informação ali, essas sim serão substituídas. Então, por exemplo, analistas de crédito, corretores de seguro, corretores de imóveis, atendentes de telemarketing. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que essas informações que eu estou trazendo aqui, elas são verídicas. Então, para praticamente qualquer coisa, informação nova que eu trouxer, eu estarei apresentando alguma prova. Se de repente, nesse trecho do Domingo Espetacular, se trouxe alguma informação que você ainda não conhecia, que você nunca tinha ouvido falar, então eu gostaria de dizer para você não ficar com medo, não precisa ficar preocupado. O objetivo desse vídeo, na verdade, não é assustar ninguém, mas, na verdade, chamar a sua atenção e te alertar para essas mudanças que estão por vir. Eu até acredito que o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, mas, infelizmente, muitas pessoas, quando ouvem falar sobre o futuro, sobre automação, sobre essas mudanças que estão por vir, então muitas pessoas acabam fingindo que não sabem o que está acontecendo e outras, pior ainda, acabam fugindo. Isso é algo ruim, porque quando a pessoa age desta forma, ela na verdade acaba eliminando todas as chances que ela tem de se adaptar, como também de preparar melhor os seus filhos para o amanhã, para o futuro. Então, de fato, o mundo em que nós vivemos hoje, ele está passando por profundas mudanças em um ritmo muito acelerado. Então, muitas profissões que nós tínhamos há uma geração, hoje já não existem mais, e a expectativa é que essas mudanças ainda continuem ocorrendo. Só para a gente ver aqui algumas previsões, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto McKinsey, levando em consideração 46 países e cerca de 800 profissões, então até 2030, 800 milhões de postos de trabalho podem ser fechados por conta da automação robótica. Em uma pesquisa realizada pela Dell, um relatório publicado por eles, foi divulgado que em 2030, 85% dos postos de trabalho serão para ocupações que nem sequer existem ainda, ou seja, para profissões que ainda serão criadas. Então, haverá uma transformação na natureza dos empregos. O trabalho do futuro, lá em 2025, em 2030, será bem diferente dos trabalhos que nós temos hoje. E por que essas mudanças estão ocorrendo de forma tão rápida? Isso se deve ao fato de que nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica, também conhecida como Quarta Revolução Industrial, que está se dando a partir da convergência de algumas tecnologias disruptivas, como inteligência artificial, robótica e nanotecnologia.
E no vídeo que você irá assistir agora, o Wagner Sanches, que é o diretor acadêmico da FIAP, ele explica melhor o que é essa tal de quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é uma fusão dessas tecnologias exponenciais que nós estamos vivendo hoje, proporcionando soluções para problemas antigos, novas soluções, novas experiências. Conectividade, IoT, Data Science, impressão 3D, tudo isso está proporcionando às empresas, às pessoas, novas experiências, novas soluções, novos formatos de organizações. No último Fórum Econômico de Davos, deixaram muito claro que o mundo pode perder 7,1 milhões de empregos, devido à substituição humana por sistemas automatizados. Porém, o próprio Fórum Econômico diz que isso pode ser aliviado com a criação de 2,1 milhões de empregos. Para quem serão esses novos empregos? Para as pessoas, para aqueles profissionais que estiverem prontos para essa quarta revolução industrial. O Fórum diz que 65% das crianças que entrarem hoje no primeiro ano do fundamental irão trabalhar em empregos que não existem hoje. Então essa modernidade líquida, tudo isso é muito instável, o futuro é muito imprevisível. E as novas gerações sabem disso. Então eles investem muito mais numa formação mais sólida, ampla, do que talvez tão específica para aquele momento. Porque o futuro é incerto. E eu não estou dizendo para formar só pessoas com skills técnicos em informática ou em ciência da computação. E sim, o médico vai trabalhar com robô, o arquiteto vai trabalhar com inteligência artificial, o engenheiro de produção vai trabalhar com prototipação 3D, o farmacêutico vai trabalhar com sequenciamento de DNA e assim por diante. Então nós precisamos formar esses profissionais. Daí a grande oportunidade que nós temos de investir nessa formação. Aqueles que não investirem nessa formação, porque vão entrar nesse contexto onde as máquinas, os softwares, essa quarta revolução industrial vai substituir as pessoas. Esses novos formatos, eles estão a cada dia evoluindo mais e provocando uma concorrência que eu costumo dizer até de um caráter assim desproporcional. Eles são implacáveis, esses novos modelos. Quando você faz uma competição entre os táxis e o Uber, quando você faz uma competição entre esses novos formatos de empresa, a gente olha e fala assim, nossa, eu não quero mais aquela experiência anterior, eu quero essa experiência agora. Hoje, né, eu quero uma roupa, eu quero um carro feito para mim. Então eu posso chegar em uma loja, escolher um carro ou algo semelhante e fazer os meus ajustes e dar o comando, imprime para mim esse carro que é esse que eu quero. Então essa quarta revolução industrial, essa revolução que nós estamos sentindo hoje em função da conectividade das pessoas, da mobilidade das pessoas, estão trazendo para nós essas novas soluções para problemas antigos. De acordo com o professor alemão Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, esta revolução tecnológica transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Então, a tecnologia hoje faz parte de nossas vidas e, em um futuro não muito distante, será comum nós vermos carros autônomos andando pelas estradas, ou seja, carros que não precisam de motorista, vermos também pacotes sendo entregados por drones e robôs, e também lojas 100% autônomas, ou seja, lojas que não têm funcionário, que não precisa de caixa e outros funcionários. Então, embora eu esteja falando aqui com vocês sobre futuro, na verdade, todas essas tecnologias hoje já são a realidade. Se você tem condições financeiras e deseja adquirir o seu carro autônomo, então a Tesla já está comercializando esse tipo de veículo. A Amazon também já tem projetos nesta linha de entregas sendo realizadas por drones. E aqui no Brasil já tem loja 100% autônoma.
Inclusive, essa fachada aqui é de uma loja chamada Zite, que existe lá em São Paulo. Então, embora eu esteja falando aqui com vocês sobre o futuro, mas na verdade o que eu estou querendo dizer é que essas tecnologias se tornarão cada vez mais comum, vai ser cada vez mais comum ver esse tipo de coisa no nosso dia a dia. E por trás de cada uma dessas tecnologias, existem softwares, que são os programas responsáveis por reger o funcionamento dessas tecnologias, são aqueles programas que ditam como elas devem se comportar, e não importa se você está interagindo com um aplicativo no seu smartphone, se você está criando um website, ou jogando videogame, ou até mesmo seguindo as direções do seu GPS, em todas essas situações você está lidando com software. Então, o software, na verdade, está por todas as partes. E a programação, por sua vez, é a unidade que rege toda interação entre humanos e computadores. E saber programar nos ajuda a ter uma melhor compreensão do mundo hiperconectado em que nós vivemos hoje e também termos uma aproximação dessas tecnologias que hoje fazem parte do nosso dia a dia. A partir do momento que você tem ali uma melhor compreensão, você sabe como essas tecnologias funcionam, então uma barreira ali é quebrada e você tem uma aproximação natural dessas tecnologias. E falando um pouco sobre o mercado de trabalho, hoje 90% de todos os empregos requerem, mesmo que em um nível básico, algum tipo de competência digital. Contudo, o mercado global sofre já há muito tempo com a escassez de profissionais com estas habilidades. Isto se deve principalmente ao fato de que o sistema educacional ele não consegue formar profissionais no mesmo ritmo em que essas novas demandas vão surgindo. De acordo com a previsão feita pelo Code.org, por exemplo, agora já em 2020, 1 milhão de postos de trabalho podem não ser preenchidos por falta de profissionais de mão de obra qualificada, de pessoas com habilidade de programação de computadores, isso apenas lá nos Estados Unidos. Agora eu irei apresentar um trecho, uma reportagem do Bom Dia Brasil, que fala um pouco mais sobre essa escassez de profissionais na área de TI, no caso, no nosso cenário nacional aqui no Brasil, no caso. Na contramão do desemprego, o setor de tecnologia é um dos poucos onde não há falta de vagas. Nos próximos 6 anos, esse mercado espera contratar 420 mil profissionais. Vamos falar sobre isso com a Juliana Morrone, lá em Brasília. Juliana, bom dia. Há vagas, o problema é conseguir mão de obra qualificada. Ana, bom dia a você, bom dia Chico, bom dia a todos. A dificuldade é tamanha que empresas têm enviado caça-talentos para buscar mão de obra especializada em universidades. E o problema é que as universidades não dão conta de tanta demanda. Essa multinacional na área de tecnologia tem quase 600 vagas abertas em todo o país. A principal demanda é por profissionais especializados em desenvolver programas, a chamada fábrica de software. A empresa tem feito processos seletivos e parcerias com universidades e, mesmo assim, não consegue preencher todos os postos de trabalho. O problema, segundo o diretor, é a falta de mão de obra qualificada. Demora meses para conseguir trazer um profissional com toda a qualificação que a vaga assim o exige. Levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação mostra que até 2024 o mercado de tecnologia vai precisar de 420 mil profissionais. Mas a pesquisa revela um problema. As universidades não têm dado conta da demanda. São cerca de 46 mil formandos em cursos de tecnologia por ano, enquanto o mercado precisa de 70 mil profissionais. E as vagas não são apenas para empresas que atuam diretamente no ramo de tecnologia. Todas as empresas, estejam muito adiantadas ou não, estão encarando as suas respectivas transformações digitais. Sem essa transformação digital, algumas empresas não subsistirão ao futuro. E a gente está vendo isso na agricultura, está vendo isso na indústria, está vendo esse tipo de coisa, inclusive na saúde. O Nasser é especialista em realidade virtual. Está no mercado há apenas 4 anos. Desde que eu me envolvi com tecnologia, eu não fiquei desempregado nenhum dia. E já assumiu um posto de gerente de uma multinacional. Uma das missões? Contratar mais profissionais. Eu mesmo, como coordenador de equipe, estou procurando alguns estagiários e contratando algumas pessoas hoje mesmo. E foi exatamente com essa percepção da importância que a programação tem que vários países resolveram incluir a programação de computadores como parte integrante do currículo escolar.
Então, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá são apenas alguns exemplos de países que tornaram obrigatório o ensino de programação dentro das escolas. Ao mesmo tempo em que houve um aumento dessa adoção por parte dos governantes do ensino da programação, também surgiram algumas organizações não governamentais com o objetivo de difundir a ciência da computação dentro das escolas, como é o caso da Code.org e a Girls Who Code. A União Europeia também acredita que a programação hoje é a nova alfabetização, conforme eles declararam em seu próprio site. Então, que o futuro reserva muitas oportunidades para quem irá trabalhar com tecnologia, com programação. Então, para você, agora já não é mais nenhuma novidade, mas saber programar também beneficia até mesmo aquelas pessoas que não irão trabalhar diretamente com TI. Isso porque a programação ajuda a desenvolver algumas habilidades consideradas essenciais hoje ao profissional do século XXI, como é o caso da criatividade, do raciocínio lógico, do pensamento crítico, da comunicação, entre outras. E como Steve Jobs disse uma vez, todos deveriam aprender a programar, porque isso nos ensina a pensar. E conforme eu havia lhe prometido te dar uma recompensa, então como você assistiu esse vídeo até o final, eu estou lhe disponibilizando um mini treinamento onde eu irei lhe guiar, lhe conduzir na criação dos seus 5 primeiros programas em menos de 2 horas. Então é um treinamento que tem um valor estimado em R$ 197, mas você vai receber ele agora totalmente de graça, não vai precisar comprar nada, não precisa pagar nada por isso. E o objetivo é exatamente te levar a ter o seu primeiro contato com o mundo da programação. Então, ele é composto por aulas curtas, em geral entre 5 e 10 minutos no máximo, são aulas mais digeríveis. Mesmo que você tenha um tempo bem corrido, você consegue estar assistindo 1 a 2 aulas dessas por dia. Então, lá no ambiente virtual, que eu estarei mandando o link de acesso para você, para o seu e-mail. Então, lá já existem algumas aulas disponíveis. E ao longo das próximas semanas eu estarei produzindo mais aulas e disponibilizando no ambiente. Então é um curso 100% online, você vai poder fazer aí do conforto da sua casa. E repetindo mais uma vez, é totalmente gratuito. Então o objetivo é que você tenha esse seu primeiro contato com o mundo da programação e que você esteja apto aí a posteriormente continuar se aprofundando e aprendendo mais. E se você pensava que programação é algo muito complicado, é coisa só para nerd, então eu acredito muito que após terminar esse treinamento, você terá uma visão bem diferente sobre a programação. E é isso, o recado que eu queria passar neste vídeo é esse. Então este vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no treinamento. E agora você pode pegar a sua recompensa.